Uma ossada humana foi encontrada também na cidade de São Miguel dos Milagres, litoral norte aqui de Alagoas. Eu vou trazer a Maria Maciel agora, para que a Maria traga os detalhes sobre essa situação. Mais um corpo encontrado, mais uma cova encontrada, uma cova rasa encontrada em São Miguel dos Milagres. E há suspeita de que podem ser os restos mortais de um dos jovens que estão desaparecidos naquela região. Maria Maciel, nós temos aqui, pelo menos a minha previsão, de uma média de 5 a 6 pessoas desaparecidas aí em São Miguel dos Milagres, o que deixa, então, cada vez mais essa incógnita quando um corpo mais é encontrado em São Miguel dos Milagres. Quais são as informações da polícia sobre esse corpo que foi encontrado recentemente? Maria, bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. E a gente traz essa informação, Pelo menos são 5, oficialmente, 5 pessoas desaparecidas no litoral norte. São 3 em São Miguel dos Milagres, um no município de Porto de Pedras e um outro em Maragogi. Esse corpo, na verdade, um esqueleto humano que estava enterrado numa cova rasa em São Miguel dos Milagres, numa região de mata ali bem próxima à área urbana, foi encontrado nesta segunda-feira e pode sim ser de uma dessas pessoas que está desaparecido. Agora a polícia trabalha para identificar, vai aguardar agora o laudo, a perícia, para identificar esse corpo, e essa vítima que foi localizada. Aqui do meu lado está o delegado Ronilson Medeiros, que é coordenador do setor de pessoas desaparecidas da Polícia Civil, para falar sobre esse trabalho. Esse esqueleto humano, essa ossada, foi encontrada depois de um trabalho aí de várias diligências de procura mesmo por esses desaparecidos. Bom dia. Bom dia. A gente percebe que com a criação da coordenação, a gente passou a receber muita informação de pessoas desaparecidas e de possíveis locais onde estariam os corpos. Esse é o segundo corpo encontrado na região ali de São Miguel dos Milagres. O primeiro foi encontrado em março, que até então pode ser que seja do João Vitor. A gente está aguardando o laudo pericial do Instituto de Criminalística para sinalizar se é ou não do João Vitor. E esse corpo encontrado encontrado ontem pela manhã. Esse corpo já está em processo de esqueletização e a gente vai fazer um chamamento às pessoas que já registraram um boletim de ocorrência e tem seu parente desaparecido, que vá até o IML para lá fazer a coleta de material genético e fazer a confrontação com esse corpo encontrado ontem. E dando um resultado positivo, vai ser uma família que vai poder vivenciar o luto de enterrar o seu ente, até porque essas famílias não teve ainda o direito de vivenciar o luto e só vivencia fazendo o sepultamento digno e com todas as situações que o cenário se faz necessário. É importante que essas famílias compareçam ao IML, porque a gente tem esse caso desse corpo que foi encontrado em março, que até agora não foi identificado ainda. Justamente, até porque aquele corpo que foi encontrado em março, existe a possibilidade de também não ser do João Vitor, vai ser de um outro familiar que tem seu ente desaparecido. E também hoje chama a atenção que existe muita subnotificação. O que é subnotificação? A pessoa deixa de registrar o boletim de ocorrência. Se você não registra o boletim de ocorrência, você não vai iniciar uma investigação, não vai iniciar uma busca ativa daquela situação. E hoje eu solicito, praticamente eu imploro a essa população que tenha o seu ente desaparecido, vá até a delegacia mais próxima, faça o seu registro, depois encaminhe-se até o IML e faça a coleta de DNA, até porque a coleta só faz se tiver um boletim de ocorrência. Agora, em relação a esse esqueleto que foi encontrado ontem, há pelo menos marcas que indicam que é uma perfuração à bala. Ele pode ter sido vítima de um homicídio também, por exemplo? Quanto a essa questão, hoje não resta dúvida que trata-se de um homicídio, até porque é uma região onde é domínio do tráfico, é uma região onde o corpo foi encontrado numa cova rasa e o perito sinalizou que havia uma perfuração no crânio, ou seja, uma execução. Trata-se de um homicídio, isso não tem como a gente fugir dessa informação e aí sim nasceu uma investigação, até porque quando a gente investiga um desaparecimento, a gente não instaura um inquérito, instaura uma investigação que a gente fica muito limitado nas medidas cautelares que solicita ao judiciário. No entanto, já o homicídio, você pode solicitar prisão, você pode solicitar busca. A partir de agora, o delegado que vai investigar o homicídio desse corpo encontrado vai ter um leque de opções e de medidas cautelares que ele poderá judicializar. E
Por isso é importante esses familiares, porque podem subsidiar essa investigação com informações, dados que até então a polícia não tem. Justamente. E a gente percebeu também que a população e os familiares começaram a visualizar uma polícia com aquela situação de você confiar e dar informação e você vê o resultado, porque antes você não via essa situação da polícia estar localizando corpos ou localizando pessoas. É um fato hoje numa cultura nova aqui em Alagoas, e uma cultura que deve permanecer, a população deve se cobrar também a investigação, não é o mero boletim de ocorrência que vai investigar, existe todo por trás uma equipe que tem a obrigação de investigar. Qual seria essa equipe? Aquela que aconteceu o desaparecimento, é ela que vai dar o primeiro passo na investigação. Agora, delegado, falando um pouquinho do perfil dessas vítimas, dessas pessoas desaparecidas, são jovens, né? 5 jovens. Bem, e a região do litoral norte, a gente percebe que os desaparecimentos geralmente são de jovens de 18 a 26 anos. É uma situação que geralmente tem como pano de fundo o tráfico de drogas, nem todos, mas alguns têm essa situação que... Infelizmente, o tráfico de drogas hoje age dessa forma. É uma forma um tanto quanto muito cruel para a família, porque eles querem fazer uma justiça de uma situação entre eles e, no entanto, ainda ocultam o corpo. No fato de ocultar o corpo, está deixando uma família sofrendo, porque não vivenciou o luto de enterrar o seu ente. Então, para informações, o primeiro passo, então, são essas famílias procurarem o IML, mas pode ligar para a polícia também? Qual o passo? Bem, hoje as famílias que têm desaparecido e que esse pode ser o seu ente, a primeira situação, ter um boletim de ocorrência. Se você não tem o boletim de ocorrência, você não vai fazer a coleta de DNA. E com o boletim de ocorrência, você não é burocratizado, você com esse boletim já vai ao IML, que funciona manhã e tarde. É preferível que se vá depois do meio-dia, porque pela manhã vai ser realizado as necrópsias e a parte da tarde vai fazer essa coleta de DNA. Não é burocrático, não precisa de encaminhamento, apenas o boletim de ocorrência e o familiar indo até ao IML. Detalhe, é interessante que o familiar seja genitora. Na linha, primeiro a genitora, na ausência da genitora, 2 irmãos e o pai, porque nessa situação vai ficar mais prático e mais rápido o resultado. Okay, muito obrigada, delegado, pelas informações. A gente tem aí, então, esse esqueleto, essa ossada humana que foi encontrada e que agora, então, aguarda essa identificação. Daí a importância de familiares que têm pessoas desaparecidas, algum ente desaparecido, que possam, então, primeiro registrar o BO e depois fazer, então, essa coleta, né? Comparecer ao IML para que essa coleta seja feita. É a polícia trabalhando e o objetivo é esse, não deixar que esses desaparecidos fiquem esquecidos, porque essas famílias, elas querem respostas, não só em relação ao corpo, à vítima, mas também quanto à investigação. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar, Maria, que você está aí ao lado do Dr. Ronilson Medeiros, que ele fez um desabafo importante pedindo que a sociedade também ajude, se sinta segura com a polícia. E o trabalho do Dr. Ronilson Medeiros com toda a equipe tem feito realmente a diferença de encontrar esses corpos, restos mortais e tentar descobrir o que é que está acontecendo aí no litoral norte, principalmente aí em São Miguel dos Milagres. Eu queria aproveitar, Maria, eu sei que ele está sem um ponto, mas você pode passar para ele, por favor, fazer a pergunta seguinte. Ele falou que existem muitas subnotificações. O que significa isso? Muitas pessoas que têm os seus entes queridos que estão desaparecidos e que não fazem um boletim de ocorrência. Então a polícia não sabe se essas pessoas estão desaparecidas ou não. Essas subnotificações acontecem, segundo informações que nós recebemos aqui via as nossas fontes, é de que essas pessoas que não fazem o boletim de ocorrência estão com medo de fazer, inclusive, essa solicitação à polícia de boletim de ocorrência. Eu queria saber do delegado, então, se essas pessoas podem fazer de uma forma, se colocando, por exemplo, em segurança ou em forma anônima. Delegado, o Wilson está perguntando o seguinte, né? Em relação a essa subnotificação, isso acontece por quê? Que as famílias têm medo? Existe uma forma delas fazerem isso sem se identificar? Porque algumas podem estar com medo até de notificar o desaparecimento. Qual seria a alternativa aí para essas famílias? Bem, os pontos que a pessoa deixa de registrar o boletim de ocorrência são os mais diversos.
aquela que acredita que seu filho vai voltar e não registra o boletim de ocorrência, aquela pessoa que acredita que se for fazer o boletim de ocorrência vai ser perseguida pelos algozes do filho. A questão é a seguinte, hoje existem diversas formas de você realizar o boletim de ocorrência. Você pode ir em qualquer unidade policial e fazer esse registro, ou até mesmo pela delegacia interativa, um boletim de ocorrência online. Quanto à identificação, a gente precisa conhecer quem é o noticiante, porque a gente precisa ter o feedback, a gente precisa ter o contato e as informações para realizar buscas e tudo. Essa situação vai sim correr em sigilo, não vai ser divulgado, eu não estou aqui divulgando quem me informou desse corpo, eu estou informando que foi um trabalho da polícia feito com apoio da sociedade. E isso é o que realmente é importante. O registro do boletim de ocorrência, não se precisa aguardar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência, e chegando esse boletim de ocorrência vai ser direcionado para a nossa delegacia, para a nossa coordenação, a gente vai fazer contato com a família, vai produzir o card e encaminhar para a delegacia competente que vai realizar a investigação. Delegado, não tem que aguardar esse prazo de 24 horas e mesmo que já tenha passado 1, 2, 3 meses, pode fazer o boletim de ocorrência da mesma forma? Justamente, pode se passar até anos. A gente percebe hoje que o registro está sendo mais frequente de pessoas que desapareceram 3, 4 anos e a família ficou naquela situação, não registrei por medo, por achar que ele podia voltar. Não se perca esse tempo, o tempo é precioso para um desaparecido. A nossa situação é localizar vivo. Se não localizar vivo, a gente quer encontrar onde esse corpo possa estar enterrado ou possa estar ocultado. A gente precisa localizar essa pessoa e a família precisa fechar esse ciclo em sua vida, que é vivenciar, voltar a viver ao lado do seu ente ou então fazer um sepultamento digno, vivenciar o luto. Que a gente sabe que quando isso não acontece, a pessoa vive nas incertezas, nas possibilidades. E que é uma pessoa viver nas incertezas? Isso não é vida. Muito bem, Maria, a última pergunta, só para a gente saber do delegado, pelo que nós estamos vendo aí, a quantidade grande de pessoas desaparecidas e quando são encontrados os corpos, praticamente com aquela forma típico de execução. Tiros na nuca, tiros na cabeça, a forma como está com os braços para trás amarrados, enfim, tudo mais. Existe um grupo de extermínio em São Miguel dos Milagres, ou nessa região norte, onde nós estamos falando, delegado? Uma outra pergunta, delegado. Existe a possibilidade de haver um grupo de extermínio nessa região ou mesmo no município de São Miguel dos Milagres? Eu acredito que não, mas existe um grupo ligado ao tráfico de drogas que tem um poderio naquela região e que vem eliminando as pessoas que não vêm de acordo com o que é sistematizado por eles. Essa situação, a Secretaria de Segurança já está tomando as providências devidas. Acredito que dentro em breve teremos ações efetivas na região para exterminar essa situação que vem causando um descontrole nas famílias daquela região.